Muito bem, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Nós vamos dar início a mais um encontro da nossa turma de estudos e revisão. Pedimos a todos que durante a nossa aula aí procurem manter o microfone assim fechado, né? E só abrir realmente no momento de tirar dúvida, de fazer alguma pergunta, tá bom? Nessa hora nós vamos estar assim orando para dar início à nossa aula nessa noite, ao nosso encontro. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos tem concedido, por esse tempo, Pai, que o Senhor tem abençoado e guardado a nossa vida, Senhor. Te louvamos pela rica oportunidade que temos de nos reunir aqui para fazer o processo de revisão das matérias, dos assuntos que serão, Pai, assim, cobrados no nosso processo de avaliação e também serão, ó Deus, de grande valia para a nossa caminhada, Senhor, na Tua presença, no ministério, Senhor, ao qual o Senhor nos tem chamado. Pedimos ao Senhor, Pai, que continue abençoando o pastor Sidney, continue, Senhor, guardando o teu servo, a família dele, o ministério, que todas as áreas do teu filho, Senhor, sejam guardadas e abençoadas pelo Senhor, e que o Senhor o conduza como sempre tem conduzido, para que mais uma vez, Senhor Pai, nós possamos ser assim abençoados por esse conteúdo que o teu filho tem preparado, Senhor, para nos abençoar nessa noite. Assim pedimos também, visita cada um de nós, com a tua bondade, com a tua misericórdia, com a tua graça, e nos conduza, Senhor, no entendimento, Pai, da tua palavra, das verdades concernentes ao teu reino, a fim de que, ó Deus, sejamos capacitados pelo Senhor, ó Deus, para esse processo de avaliação, Pai. Assim pedimos e te agradecemos orando em nome de Jesus. Amém. Pastor Sidney, pode ficar à vontade, tá, pastor? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a gente vai dar, então, sequência, né, ao estudo que a gente iniciou na semana passada. Nós vimos, assim, caminhamos bastante, né, dentro do que diz respeito à história da igreja cristã. A gente viu um período de 500 anos, quanta coisa aconteceu desde a ascensão de Cristo, né, a formação da sua igreja. A gente passou por de seis, a gente já passou por três períodos históricos da igreja, três períodos marcantes da igreja. Vimos a igreja que a gente chama de primitiva, né, ou pentecostal, vimos a igreja perseguida, a igreja imperial, e finalizamos com a igreja imperial com os concílios que houve, né, todas as questões doutrinárias que surgiram, os embates doutrinários que surgiram a respeito da natureza de Cristo divina ou humana, e finalizamos com os concílios que aconteceram ao longo dos anos, e com uma figura que começou a ganhar destaque, né, no último concílio, que foi a figura do Papa já tinha a pretensão de se chamar um Papa, mas era, na verdade, o bispo de Roma, que já começava a desenhar um bispado a nível universal, ok? E a gente finaliza com a queda do Império Romano, que é a demarcação não somente histórica, né, que a gente acostuma a conviver com essa data histórica na história geral da igreja, mas na história geral da humanidade, mas também é uma data marcante para a história da igreja. E essa data demarca o final, né, do terceiro período histórico da igreja, o início de um novo período que vai até a queda da cidade de Constantinopla. É o período medieval. Okay? Então, vamos começar hoje com essa aula, falando desses três períodos seguintes, que são o período medieval, o período moderno, okay? Período da Reforma, e finalizando com o período moderno, que é mais próximo mais da nossa atualidade. Amém, irmãos? Então, a gente está, essa semana, com essa proposta de ver o período medieval, o período da Reforma e o período moderno. E, como a gente viu na aula anterior, os 6 épocas, né, os 6 eras em que a igreja passou ao longo dos anos, né? A igreja apostólica, perseguida imperial, medieval, reformada e a moderna. E hoje a gente vai destacar os 3 últimos períodos, começando pelo período medieval. Amém? A gente trata do período medieval com base nessas 2 datas marcantes, que é a queda de Roma, ou do Império Romano do Ocidente, e vai até a queda da cidade de Constantinopla, que seria o Império Romano do Oriente.
ok? Nesse período, a gente vai destacar esses assuntos aqui, que seria o crescimento do poder do Papa. O Papa vai ganhar assim uma proeminência no seu poder, gradativamente ao longo desse período da Idade Média. Amém? Vai acontecer também o desenvolvimento do poder maometano. Maomé vai entrar com a sua doutrina, com a sua religião na região da Arábia, vai conquistar a confiança dos árabes e vai juntar alguém com uma teologia. Sim, a gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouco sobre o porquê do avanço, né? Vamos falar também do Sacro Império Romano, vamos falar da separação das igrejas latina e grega, vamos falar das cruzadas, do surgimento e desenvolvimento de uma vida de monastério, onde vai começar a vir a época dos monges, e vamos tratar das primeiras fagulhas, vamos dizer assim, do que viria a ser a reforma protestante, a reforma religiosa, até que a gente termina esse período com a queda do Império Romano do Oriente, representado pela cidade de Constantinopla. Então, esse é o mapa que a gente vai seguir, o roteiro que a gente vai seguir para falar da Igreja Medieval. Já na Igreja Medieval, irmão, o acontecimento marcante é a queda do Império Romano. Ela demarca, né, o final de um estágio, o início de um novo estágio, e não se deu por qualquer maneira, né? A gente percebe que um pouquinho antes, na época, ainda na época imperial, o Constantino ele cria uma cidade para sua honra, ele transfere a autoridade do Império Romano para a cidade de Constantinopla, que ele mesmo criou, e fica um vazio aqui imperial em Roma, na região, vamos dizer assim, mais europeia do Império. E esse vazio ele vai ser gradativamente sendo causando enfraquecimento por conta dos sucessivos imperadores. Okay? Ainda há, assim, em Roma, uma vocação para governo, e o Papa vai gradativamente, ou melhor, o bispo de Roma vai gradativamente preenchendo esse espaço que a saída de Roma, do Império, deixou. E quando teve, daqui a pouco a gente vai ver em algum momento aqui, uma separação entre o Império Romano do Ocidente, que já aconteceu lá atrás do Ocidente e do Oriente, depois a gente vai ver definitivamente a separação das igrejas, o cisma do Oriente, mas vai ficar aqui, os que ficaram governando aqui em Roma, eles vão ter uma sede pelo poder que vai os levar a uma guerra civil. E essa guerra civil vai fazer com que eles tragam das fronteiras as tropas que lá estavam protegendo, guarnecendo os limites do Império Romano. Automaticamente o muro ficou baixo e vai ficar à mercê de invasores. Esses invasores, na verdade, estão na deles, não estão preocupados com Roma, eles não estão preocupados para onde eles vão. Eles estão no seu território natural, até que há um movimento tribal na região da Ásia. Os hunos estão se movimentando lá na Ásia. E quando os hunos começam a se movimentar, ele vem empurrando esse povo, fugindo dos hunos, vem chegando até chegar aqui em Roma. Eles são os visigodos, os vândalos, né? Até o nome que a gente usa aí, né? Os vândalos, os burgúndios, os francos, os anglo-saxões. E, finalmente, os hunos. Então, esses povos vão gradativamente vindo e saqueando territórios, tomando conta de territórios romanos, até que, finalmente, eles chegam em Roma e desestabiliza totalmente, provocando a queda desse Império Romano. Ok? Depois disso, irmão, a gente entra ainda nessa época medieval. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês estão conseguindo ler os textos? Esse slide, pastor, a cor preta está atrapalhando um pouquinho a leitura. Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: quando eu joguei para cá, no computador original, ele estava com a cor perfeita. Eu tinha feito a transparência dele, ele estava uma posição melhor. Uhum. Quando eu mudei a tela do computador, ele veio para a original. E nesse dele vir para a original, ele acabou por me prejudicar. Perdeu aquela formatação, né, que tinha Perdeu a ficado boa, né? formatação original e ficou bastante escuro. Okay? Eu vou converter aqui o original para PDF e vou tentar inseri-lo aqui para a gente não perder muito tempo. Uhum.
Se eu quiser que eu tente converter aqui, de repente, pode ser uma forma de ganhar tempo. Se o senhor achar Pode melhor, ser, pode ser. o senhor consegue me mandar lá no WhatsApp? Vou mandar aqui. Talvez eu já mande até convertido, aí o senhor passa a compartilhar. Estou tentando fazer a conversão aqui direto no celular. Então, mas vamos seguindo conversando, enquanto a gente vai aguardando essa conversão. O, o, a Igreja da Idade Média ela é marcada também, como eu falei, pelo crescimento do poder do Papa. Quando a gente terminou o período imperial, né, o último período da primeira parte dessa nossa aula, a gente viu que o bispo de Roma já estava começando a ganhar uma proeminência, ele estava começando a ganhar força. A Idade Média ela vai ser um momento em que essa força papal vai chegar no seu apogeu. O Papa vai chegar no apogeu do seu desenvolvimento, do seu poder. O poder papal vai atingir o ápice do seu desenvolvimento, na figura de 3 papas. Seria o Gregório I, que é alguém que tem uma capacidade administrativa muito grande. Depois vai vir o Gregório VII, que é um único papa que vai usar o nome de verdade dele, e até o xará do pastor Rômulo, o nome dele é Hildebrando, Gregório VII, e ele vai ser uma figura que vai impor realmente essa questão dessa autoridade, ele vai reivindicar com mais abertamente, com mais unhas e dentes, essa vontade de ser um bispo universal. E depois vem um terceiro papa chamado Inocêncio, que vai dar prosseguimento ao que ele já estabeleceu. Então, a gente vai ter assim 3 papas, na verdade. O Gregório I, que vai pavimentar, o Gregório VII, que é o que vai se apossar desse título de papa e dessa autoridade, e o Inocêncio, que é um papa também, que é alguém que vai também dar continuidade a esse processo de crescimento desse poder. Então, o apogeu vai ser um período histórico aqui do ano de 1076 até 1216, onde o Papa vai ganhar, de fato, essa força e essa atividade de governar. Lembra que eu falei que a saída, né, da autoridade para Constantinopla, ela deixa um vazio aqui em Roma, e esse vazio começa a ser preenchido pelo Papa. O Papa rapidamente começa a tomar conta do que ele chama de um poder temporal, que nada mais é do que a gente chamaria hoje de poder secular. Ele se sente atraído e seduzido por essa lacuna deixada pelo imperador, e ele vai de encontro a isso para se tornar o imperador, ainda que na figura de um líder religioso, mas ele se torna esse imperador. Aí a gente consegue entender a influência do catolicismo a nível mundial, porque é uma influência que é oriunda desse período aqui. Nesse período aqui, a influência do Papa atingiu o seu apogeu. Okay? Outro aspecto também caracterizado da Idade Média, da Igreja medieval, é o desenvolvimento desse Sacro Império Romano aqui. Como eu falei, vai ver primeiro a queda do Império, né? A época medieval começa com a queda do Império Romano. E as tribos que vieram para tomar conta do Império Romano, gradativamente elas vão se adequando a esse mundo romano, que ficou toda a estrutura ali. Você não tem a figura de um imperador, você não tem, mas você tem toda uma estrutura e um romantismo em torno do império, de uma vocação governamental, e de toda uma estrutura montada que o próprio Papa é alguém que sustenta isso por um tempo. Então, essas tribos vão começar a se juntar, e até que no ano 800 depois de Cristo, da nossa era, no ano 800, o Papa Leão III vai coroar o Carlos Magno como imperador desse Império Romano restaurado, né? Essa coroação, na verdade, é uma restauração desse Império Romano decadente. E por que o Carlos Magno? O Carlos Magno, o pai dele, ele vai ser responsável por resistir a um outro tema que a gente vai abordar daqui a pouco, que é a expansão dos mouros, a expansão do Império Islâmico
que já vai daqui a pouco tomar conta de várias regiões já estou te vendo aí, pastor, no privado, tá? De várias regiões, e vai ser detido justamente na Espanha pelo pai, né, do Carlos Magno. E ele vai agora ser alguém vocacionado para estar assumindo esse império recém-criado, que, na verdade, é uma restauração, uma recriação do que, na verdade, foi o Império Romano. O que vai acontecer? Eles vão criar uma unidade política em torno do cristianismo. O cristianismo vai ser o detentor dessa autoridade sobre o império. O Papa vai estar coroando os imperadores frequentemente, ou seja, o Papa oficializa o seu domínio sobre a Europa, quando ele passa a ser alguém que vai coroar, alguém que vai determinar quem é que vai assentar-se como imperador. Uma prerrogativa que era do Senado romano passa agora nas mãos do Papa. E o Papa agora tem autoridade para determinar quem será o próximo imperador. Vai ter algum momento ou outro que alguns imperadores não vão querer se submeter ao Papa e esse embate vai durar por um bom tempo. Então, esse Império Romano restaurado também é uma característica desse período histórico aqui. Outra característica, essa que eu já toquei nela, que é o desenvolvimento do poder maometano. Okay? O Maomé ele vai desenvolver uma doutrina, okay? Com base em Alá, né? nas revelações do próprio Alcorão, que, na verdade, não é ele que escreve, mas a doutrina, a essência dessa doutrina, ele leva para a Arábia, e na Arábia ele encontra um povo aguerrido, um povo guerreiro, um povo que compra essa doutrina dele, essa ideia dele de uma conquista mundial, de uma conquista imperial através das armas, com base numa ordem de Alá. E quando a gente olha esse mapa, irmãos, a gente percebe que toda essa região, ou boa parte dela, é a região onde o cristianismo avançou na África e na Ásia. Você tem aqui a Palestina, você tem o Egito, você tem as regiões do norte da África aqui que foram alcançadas pelo Evangelho. Aqui ficaria a cidade de Alexandria, né? E vários outros pontos importantes aqui da história do cristianismo. E ele rapidamente conquista todas essas regiões. Vamos lembrar também que esse avanço do Islã se dá também por um momento de fraqueza do cristianismo. Em que sentido? O cristianismo agora está tão preocupado com questões de aprofundamento teológico que ele não assenta, que ele não firma, não estabelece, né, a força doutrinária elementar. O cristianismo agora está romanizado. Ele agora tem muita influência de quê? De imagens. Ele adora e venera santos. Né? O catolicismo já estabeleceu santos nesse período aqui da expansão de Maomé. E Maomé vem com uma doutrina que depois é repassada por outros califas e sultões, que a doutrina é simples. Somente Alá é Deus e somente Maomé é seu profeta. O avanço dele se deve, sim, a essa promessa de armas, essa promessa de um paraíso, né, com mulheres, tudo bem, mas também por uma doutrina, né, que não é complicada de se entender, que não depende de concílios, né, como está acontecendo agora com o cristianismo. É uma doutrina que diz, só há um Deus chamado Alá e só há um profeta chamado Maomé. E isso é simples demais. E o fato deles serem contra a idolatria, ele combate de cara toda essa extensão do romanismo e ele consegue um avanço surpreendente em várias regiões, chegando a tocar na Península Ibérica, ali, Portugal e Espanha. Ele só não consegue passar, né, para a região de França, né, e as demais regiões por conta da resistência que ele vai ter do pai ou avô do Carlos Magno. Mas, se não fosse por isso, ele teria dominado a Europa toda já nesse tempo. Ok? Então, a gente vai ver aqui. Você já tinha entendido na aula passada que havia vários patriarcas espalhados pelas regiões onde o cristianismo chegou. Principalmente Constantinopla, Roma e Alexandria. E aqui a gente já vê a queda de um desses. Porque o norte da África, agora dominado que está pelo poder dos maometanos ou muçulmanos,
nós perdemos agora uma igreja poderosa, que é a igreja de Alexandria, que ela agora está enfraquecida e não tem mais a mesma influência que tinha. Isso abriu, irmãos, um caminho imenso para essa polarização ficar agora apenas em Constantinopla e Roma, que é mais uma coisa que está acontecendo nesse período aqui. Vai desenvolver essa polaridade aqui, a queda de Alexandria e a polaridade crescente entre Roma e Constantinopla. Amém? Aí vai vir um cisma. O que é um cisma? Um desentendimento entre Roma e Constantinopla. Por causa de quê? Questões eclesiásticas, sim. A forma deles administrarem a igreja, a forma como eles administravam a doutrina para a prática, trazendo para a prática essa questão das imagens, né? As questões relacionadas ao perdão dos pecados, que já estava sendo praticado, as questões teológicas, com relação à veneração a santos e outras coisas mais, a questão cultural, porque são regiões totalmente diferentes culturalmente, e principalmente a questão política, porque envolve também essa questão da primazia. Quem é que tem a primazia como bispo universal? A questão é que gira em torno de um bispado universal, reivindicado por Roma e questionado, né, de certa forma, por Constantinopla. O patriarca de Constantinopla ou o bispo de Roma, que se chama Papa. Quem é que tem essa prerrogativa de ser o bispo universal? Então, essa é uma das razões do cisma das igrejas latina e grega. Amém? Aí o que acontece é que uma coisa interessante, eles vão se excomungar, né? Vão dizer assim, você não é crente, um vai falar para o outro, você não é crente. E cada um vai seguir o seu caminho. Então, há um cisma, um racha, de fato, há uma quebra aqui entre a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla, que é uma igreja mais voltada para a questão grega. O que difere? A igreja do Oriente, a igreja grega, ela não adotou as imagens de escultura, mas ela tinha os retratos. E alguns retratos eram, inclusive, em alto ou baixo relevo. As imagens que eles não adoravam, idolatravam, veneravam, eram as imagens mesmo de arquitetura, escultura. Mas eles tinham nas pinturas uma certa veneração pelas pinturas e aprescos que eles tinham nas igrejas, principalmente na Catedral de Santa Sofia. Ok? Outro acontecimento dessa época, irmãos, é o fenômeno das cruzadas, né? Elas tinham também um quê de politicagem. Elas começaram no século XI, né, com autorização do Papa Urbano, e tinham um objetivo oficial, que era resgatar a Terra Santa do domínio islâmico. Lembra que eu falei que a gente estava sob o domínio islâmico, toda aquela região histórica, né, das primeiras igrejas? Só que havia também interesse pessoal. As pessoas que participavam de uma determinada cruzada, elas tinham entre si um espírito de concorrência, eles não tinham uma estratégia definida, eles estão chegando para combater um povo, que eu falei, que era um povo de espada, era um povo árabe, motivado pelas promessas de um Alá ou de um profeta, estavam assim com sangue nos olhos para matar quem viesse. E não seria uma jornada fácil ir até lá e tomar de volta, não seria. Mas eles se lançaram nessa proposta, e foram ao todo, as principais cruzadas foram em torno de 7 cruzadas, as mais fortes, as mais estruturadas, e mesmo assim não conseguiram o objetivo, foram muito fracassadas, e o principal motivo do fracasso foi esse: não havia uma unidade entre quem participava de uma determinada cruzada, não havia um líder que os impusesse por um bem comum, eles eram motivados cada um com seu interesse pessoal. Ainda que no início, não, é Terra Santa, né? Vamos resgatar. Tudo girava em torno de uma mística. Estava próximo do ano 1000, e eles imaginavam que o ano 1000 era o ano que todo mundo tinha que estar em Jerusalém. Assim como hoje a gente faz, né? As igrejas promovem caravanas à Terra Santa. Naquela época já existia isso, mas com a ideia de que o ano 1000 era o ano da demarcação do retorno de Cristo. Já existia toda uma mística ao redor de tudo isso. Então, quando chegou assim, próximo do ano 1000, e a Terra Santa estava tomada por um povo, né, que não era cristão, cristianizado, surgiu esse sentimento de vamos lá, vamos resgatar a Terra Santa, vamos trazer de volta, né, vamos pegar de volta aquilo que é nosso, tal.
mas não houve uma estratégia, não houve um planejamento adequado, não houve uma liderança que os motivasse a fazer o que era certo, e a consequência disso foi que eles falharam em seu intento, falharam no seu propósito, falharam na sua jornada. E o pior de tudo isso, as poucas terras que eles conseguiam conquistar, eles pegavam as pessoas que eles tinham libertado e obrigavam eles a construírem palácios, fortalezas, castelos. Aí vamos pensar comigo, eu acabei de ser liberto do meu opressor, que é o islâmico, né, o muçulmano. Só que ele não está me obrigando a trabalhar, ele quer dominar minha terra, ou que eu pague um imposto, ou que eu pague, né, ou que eu me converta ao Islã, mas ele não está me obrigando a trabalhar dessa forma. Aí chega lá o pessoal crente, né, para promover a libertação e começa a botar o povo para sofrer como escravo. Então, eles preferiram se manterem ou se mantiverem sobre o jugo do Islã do que sobre o jugo dos cruzados. Então, esse também foi um dos fatores de motivação do fracasso das cruzadas. Okay? Ainda na questão da igreja medieval, surgimento da vida monástica. Okay? Surgimento e desenvolvimento. Vai começar, na verdade, por volta do ano 529, com os beneditinos. Logo no início da Idade Média vai começar esse movimento, né, de uma coisa mais reclusa, de estar mais em silêncio, de estar mais escondido, buscando a Deus, né? E vai se desenvolver mais no finalzinho, né? A partir do ano 1000 começa isso a se expandir de uma forma mais plena, com os cistercienses, depois os franciscanos e finalmente com os dominicanos. Então vai surgir a vida de monastérios, monges. Vamos lembrar que daqui a pouco a gente vai falar de reforma, e Martinho Lutero era monge, ok? Então vão começar a surgir essas ordens dos monges, e é nesse período que começa toda essa questão dos monges. E ainda na Idade Média a gente vai ter as primeiras fagulhas, né, do que vem a ser a Reforma Protestante. Vão ser 5 movimentos reformistas que vão surgir na Idade Média, que ainda não são a Reforma, mas que vão dar, assim, cor, vida, sentido, né, vão dar motivações para o que vier a ser a Reforma daqui a 100 anos, vamos dizer assim, 100 ou 200 anos. O primeiro deles é o albigenses, ou cátaros, né? Eles são também um povo bastante fortalecido, né, com relação a essas questões de resgate dos valores do Novo Testamento. Então, eles rejeitaram a autoridade da tradição, que já era uma coisa desenvolvida pelo catolicismo, a tradição dos pais, a tradição dos padres, e eles começaram a distribuir o Novo Testamento. Eles eram contrários ao purgatório e a várias outras doutrinas, adoração de imagens, essa questão do sacerdócio, da forma como o sacerdócio era exercido, como se o homem tivesse que ter um intermediário, né? E na verdade não é. O próprio homem sendo intermediário de outro, não era assim que deveria ser. Eles lutaram contra isso e eles se identificaram muito com algumas doutrinas dos maniqueus e rejeitaram todo o Antigo Testamento, que eles julgavam também como algo ultrapassado e algo sem valor. Eles foram combatidos, eles eram do sul da França, foram combatidos já nessa época. Surgiu também na França os valdenses, também na mesma época, que fundou uma ordem de evangelistas que viajavam pela França pregando o evangelho. Olha só, como já naquele tempo já tinha essa visão de proclamar o evangelho de uma forma mais dinâmica, né? E eles também contrariavam as doutrinas e o costume dos católicos romanos. Também surgiu um outro movimento que foi promovido por John Wycliffe, na Inglaterra, né? Ele começou a traduzir a Bíblia. Nessa época, as missas eram celebradas em latim, a leitura bíblica era proibida para os leigos, somente os papas, né, os padres que liam para poder ministrarem, né, as missas, e eles não promoviam, não valorizavam essa questão que envolve a leitura do Evangelho. Então, era um problema que todas as reações reformistas tiveram que enfrentar, uma negação às verdades bíblicas promovida pela Igreja Católica. Amém?
Jerônimo de Savonarola, na França, Itália, na Florença, Itália, ele também se levantou contra os movimentos de Roma, contra a Igreja Romana, e ele também foi perseguido e morto. Ele entendeu muito bem os males sociais que Roma estava desenvolvendo, e ele combateu isso de uma forma muito veemente. Vamos lembrar que Florença é bem perto ali de Roma, então era uma pessoa que não ficaria, né, facilmente esquecida, sem ser atacada, sem ter uma retaliação por parte de Roma. Então, esses 5 movimentos, os cátaros, os valdenses, John Wycliffe, John Hus e Jerônimo de Savonarola foram as pessoas que combateram mais veementemente nesse início pré-reformador. Eu quero falar com destaque agora de John Hus, porque ele vai ser alguém que vai... Ele leu, na verdade, John Wycliffe traduziu e ele acabou lendo. Ele bebeu dos escritos de Wycliffe, né? Como alguns professores costumam dizer. E nisso ele agora se fortalece para poder também promover uma reação na sua região da Boemia, que fica na República Tcheca. Essa região da Boemia depois vai ser um lugar marcante para os morávios, e ele começa a promover necessidade de uma libertação do poder papal. Ele começa a questionar isso abertamente. Então, todos esses homens, todos esses movimentos foram assim imediatamente combatidos por Roma, que reagiu contra eles com perseguição e morte. Também. Aí a época medieval termina com a queda de Constantinopla. Constantinopla, né, quando Constantino mudou a sede do Império de Roma para Constantinopla, ele levou em conta a posição estratégica. Roma ficava em uma planície fácil de ser invadida, o que de fato veio a acontecer rapidamente, né? No ano 476. Constantinopla só veio a ser invadida 1000 anos depois, porque o islamismo cresceu tanto, né? Os árabes, que inicialmente estavam na frente das questões do Islã, foram vencidos pelos turcos, e os turcos, claro, eles habitavam bem mais próximo de Constantinopla e rapidamente conseguiram vencer cada província ao redor de Constantinopla, do antigo Império Grego, da antiga região dominada pela Igreja Grega, e finalmente derrubaram a cidade de Constantinopla. O que foi feito do patriarca? O patriarca ele continuou na cidade, porém sem aquela influência política, sem aquela influência no mundo secular. Ele continuou sendo alguém autorizado a fazer a sua obra apenas dentro da igreja. Irmãos, apesar dos problemas aqui no slide, deu para acompanhar? Está dando para acompanhar? Está muito corrido? Não, tá Me bom, sinaliza pastor. aí. Está tranquilo? Tá tranquilo. O slide que o senhor mandou, ele tá clarinho. Eu acho que é o zoom Uhum. que tá dando uma escurecida nele, entendeu? Na hora que aparece pra gente. Mas o que o senhor me mandou pelo WhatsApp tá bem Então, clarinho, tá bem legível, tá bem nítido, entendeu? se Aí, puder compartilhar na turma, aí o pessoal já vai lendo até por ele, de repente já vai sim. acompanhando por ele, Vou que colocar fica lá o mais PDF fácil. lá no grupo lá, bem Isso. lembrado. Então, a gente vai passar agora para a Igreja Reformada. Podemos, então, avançar? Vamos falar de Reforma Protestante? Podemos Aí sim, o pastor. período da Reforma, da Igreja Reformada, vai da queda do Império Romano Oriental até a chamada Guerra dos 30 Anos. A gente vai ver os fatores que levaram à reforma. A gente já viu lá atrás os pré-reformadores, né? Aqueles primeiros movimentos. Mas a gente vai ver agora alguns fatores que fizeram com que isso se tornasse uma realidade. Vamos trabalhar a questão da reforma na Alemanha, de Lutero, e a reforma em outros países. Vamos ver a reação da Igreja Católica, que a gente chama de contra-reforma, e vamos também ver alguns princípios basilares da religião reformada. Vamos ver também, logo depois, a controvérsia, né, que vai surgir entre Calvino e Armínio, né, entre os seus discípulos, entre os seus ensinamentos. E a outra questão que cai em prova, essa questão aqui da remonstrância e do sínodo de Dort, também muito importante.
esses slides que a gente vai ver aqui agora, que dizem respeito à reforma protestante, as questões que envolvem Calvino ou Armínio, a questão da remonstrância, é matéria de prova porque dizem respeito ao cerne doutrinário, à teologia da nossa denominação. Então, a gente vai dar uma passada aqui, talvez não tão profunda, mas, na verdade, é o trecho dessa lição que eu levo mais slides a esse trecho aqui. Porque a gente entende a importância disso e como isso historicamente é cobrado nas provas. Então, a gente vai finalizar esse período com a Guerra dos 30 Anos, mas a gente vai ver um pouquinho de cada coisa que acontece nesse período aqui, para que a gente não fique meio que perdido na hora da prova, mas que tenha, principalmente naquele bate-papo final das entrevistas, algo mais a falar, né, quando assim for requisitado. Fatores que contribuíram para a reforma ou o contexto histórico-religioso. Gente, eu estava tendo um período de instabilidade política. Vamos lembrar que você já não tem mais um governo romano estabelecido, né? Nem em Constantinopla, nem em Roma. O que a gente tem, na verdade, aqui é o Santo Império Romano Germânico, o Sacro Império Romano Germânico, que, na verdade, é um misto de tribos que invadiram as antigas regiões do Império Romano e que agora estão desenvolvendo ali um império que, na verdade, não chega a ser um império unido, né? Frequentemente, as províncias desse novo Império Romano, elas entram em choque entre si. Então, existe uma instabilidade política muito grande. As cruzadas não tiveram aquele sucesso esperado, elas trouxeram muitas decepções, foram muito investimento para pouco retorno, e houve um crescimento da população muito grande. Por conta da cruzada, muitos homens morreram, muita gente que foi para a cruzada foram assim, de encontro para a espada, como se lançar na espada do inimigo. Então, a população teve uma diminuição de homens muito grande na Europa, e as famílias ficaram expostas, né, com viúvas, com órfãos. O final da cruzada trouxe todo esse quadro de dor. A população aumentou consideravelmente por conta dessa mistura que agora vai ter de tribos que invadiram com os remanescentes que ficaram. A agricultura, que era uma das questões do feudalismo, né, o ponto forte do feudalismo, está agora em profundo declínio. Surgiu a peste bubônica, e assim, a peste bubônica ela é extremamente democrática, ela pegou o pobre, pegou o burguês, pegou o clero, pegou o nobre. Todo o sistema feudal foi atingido pela peste, inclusive o clero. Então, está nesse nível o negócio. Então, está todo mundo assim, a Europa está fervilhando de problemas. Paralelo a isso, está surgindo 3 coisas importantes. O movimento do renascentista, que é a Renascença ou Renascimento, onde as artes, e principalmente a escrita, né, ela vai perder um pouco essa vertente religiosa para passar por uma reflexão mais humanista. A gente está passando por esse período aqui agora, aquela questão de Deus ser o centro de tudo, agora vai ter uma vertente trazendo o homem para o centro de tudo. Claro que tem vários erros nisso, mas há um lado que vai ser explorado pela reforma nisso daí. Essa renascença traz releituras do mundo, permite ao homem fazer releituras do mundo, discutir, né, dialogar com o que ele entende, não mais apenas sobre uma ótica exclusivamente religiosa, mas uma ótica que vai do religioso, passa pelo filosófico, passa pelas questões humanistas. Então, o homem agora ele lê o seu mundo de uma forma diferente. E vai surgir um sentimento de nacionalismo. Você vai ver isso muito entranhado, né? Essa descentralização do poder vai gerar isso. As línguas faladas vão ser determinantes para aquilo que determinar os grupos que não são mais tribos, agora são povos, que vão se tornar nações, que falam a mesma língua, que têm coisas em comum, e que agora vão ter também, ou querer ter também na religião, algo que seja individualizado para si. Não mais aquela obrigação católica de uma missa celebrada em latim, como se fosse uma linguagem
única para todos os povos, mas agora um povo que quer ouvir falar das coisas de Deus na sua própria língua. E, paralelo também a isso, vai estar tendo a criação da imprensa. A imprensa sendo criada, a primeira publicação da imprensa, na verdade, é uma máquina, né, que faz hoje o papel das nossas impressoras. Ela vai fazer de uma forma rústica, né, de uma forma bem rudimentar, o trabalho de imprimir a Bíblia. E a Bíblia começa a ser imprimida em alemão, posteriormente em outras línguas. Mas são situações no cenário sociopolítico, religioso, que estão fazendo com que a reforma se torne uma realidade. E, por outro lado, a religião dominante, que é a Igreja Católica, ela está corrupta, ela está vendendo cargos, que se chama simonia. Os nobres vão lá, compram para o seu filho um cargo de bispo, de arcebispo, né? E por aí vai. Ela está rica. Ela, de tanto ganhar, ela só ganha, ela só recebe, ela está rica, ela está gorda, ela tem toda uma estrutura de gordura. O pano de fundo que vocês estão vendo aqui nesse slide é a Praça de São Pedro, que foi construída nesse tempo. Eles arrecadaram muito dinheiro para construir essa grande obra aí. Essa basílica e essa Praça de São Pedro aí foram construídas nesse tempo, nesse período. E gastaram muito, arrecadaram muito dinheiro. A igreja está gorda, está rica, né? Eu costumo dizer que a igreja agora ela pode dizer: eu tenho prata e ouro, né? Porque eu já ouvi alguém falar e anotei essa frase: eu tenho prata e ouro. Mas ela não pode mais dizer: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ela está vendendo as relíquias, ou o que ela quer chamar de relíquia, né? Ela pega um pedaço de madeira e fala que é da cruz, né? Ela pega um pedaço de um objeto e fala que pertenceu a um santo, né? Da sua época, um dos apóstolos, por exemplo. Então, ela começa a se enriquecer com essa venda das relíquias e também com as cartas de indulgências, que vem a ser a venda do perdão dos pecados. Ela está vendendo o perdão dos pecados. Segundo a tradição da época, os católicos que morriam, nenhum deles ia para o céu. Todos eles iam para o purgatório. E alguém comprava o direito de perdão dos pecados de uma terceira pessoa. Se um parente seu morresse, você pagaria uma fortuna para que ele fosse perdoado. E quando você depositava aquele dinheiro nos cofres da igreja, automaticamente aquela alma saía do purgatório para o céu. Então, era nesse nível a questão. Aí você entende o porquê de muito racha, de muita divisão, de muito questionamento. A reforma ela se tornou algo essencial, a reforma se tornou algo inevitável, por conta de tudo que a Igreja Católica estava realizando em nome de Deus e totalmente desassociada das questões bíblicas, ok? Tudo isso aqui é antibíblico. Não falei aqui, mas ela prevalecia a tradição dos padres prevalecia sobre a revelação da palavra e, em caso de dúvida, a palavra do Papa era a palavra final, a autoridade do Papa era suprema, né? Eles tinham um conceito de infalibilidade papal, o Papa não falhava. Então, tudo isso, né, o povo já está começando a entender, principalmente os religiosos, as pessoas que têm acesso à informação, os que leiam, os que estudavam, começavam a fomentar ideias de uma reforma. A igreja precisava mudar, a igreja precisava resgatar seus valores. E os ideais das reformas giravam em torno disso, não de uma separação, não de uma descontinuidade, não de uma ruptura, como aconteceu com o cisma da Igreja do Oriente e do Ocidente, mas com uma igreja sendo revista, sendo revisada, sendo realinhada com os propósitos de Deus. Amém? Aí a gente vê de novo aqui Pedro Valdo, que ele traduziu para o franco-provençal a Bíblia, o John Wycliffe, que traduziu para o inglês, o John Hus, que pregava o sacerdócio universal dos crentes, que também é um dos princípios da reforma, e ele foi chamado Ganso, né? Quando ele foi morto, ele foi queimado, e ele profetizou dizendo: hoje vocês estão matando um ganso, mas virá um cisne daqui a 100 anos
e esse cisne vocês não vão conseguir matar, não vão conseguir calar. E, de fato, em 100 anos surgiu Martinho Lutero, né? E eles não conseguiram, de fato, calar, e a reforma realmente aconteceu. Ok? E, mais uma vez, o Savonarola, que criticou e combateu os crimes do Vaticano. Olha, eles defenderam muitas ideias que mais tarde foram abraçadas pelos reformadores protestantes do século XVI. E aqui a gente tem o Martinho Lutero, ok? Ele vai viver no período de 1483 a 1546, e nesse período, né, em algum momento desse período, ele vai ler, vai entender, vai se levantar contra uma instituição que está falhando no seu papel de igreja e vai reivindicar em Deus que essa igreja seja reformada, né? Martinho Lutero, né, aqui de onde ele nasceu, na cidade de Eisleben, filho de Hans Luther e Margaret Lindemann. Ele casou com Carolina Vambora, teve 6 filhos com ela. Ele também era monge, só que aqui de uma nova ordem chamada Ordem dos Agostinianos. Isso é muito importante porque ele mergulhou em Agostinho, né? Os questionamentos que Agostinho tinha sobre salvação, sobre fé, sobre perdão dos pecados, e nele ele encontrou muitas respostas. Ele também foi professor de teologia, combateu os crimes, combateu também os dogmas católicos, né, que era a questão que envolvia Maria, que envolvia a hóstia, como ela era servida. Ele contestou o comércio das indulgências, que é o perdão dos pecados, e ele publicou as suas 95 teses em outubro, né, 31 de outubro, segunda-feira, não esqueça essa data, segunda-feira agora, as suas 95 teses em 31 de outubro de 1517, na porta do castelo de Wittenberg. Ele recusou-se a revogar os seus escritos, a pedido do Papa Leão X, e recusou a rever sua posição a pedido do imperador Carlos V, esse imperador do Sacro Império Romano Germânico. Okay? Então, nem o Papa conseguiu convencê-lo e nem a imposição do imperador conseguiu demovê-lo da sua posição de combater os problemas da sua época. Aí, como consequência disso, ele foi o quê? Excomungado, ou seja, ele foi negado a sua comunhão, foi dito como alguém, quase uma maldição, né? Um anátema, né? Uma excomungação da Igreja Católica Romana. Ele foi condenado também pelo Sacro Império Romano Germânico. Então, a questão dele que envolvia tanta... Claro, está associada ali, lembra que eu falei que o Sacro Império Romano se tornou uma junção, né, entre Estado e Igreja? Então, ele foi tanto excomungado pela Igreja como condenado pelo Império. Lutero propôs, com base na Epístola aos Romanos, que a salvação não poderia ser alcançada pelas obras nem pelos méritos humanos, mas tão somente pela fé em Cristo Jesus. Essa é a base do protesto. Ele considerava apenas 2 sacramentos, batismo e eucaristia, igualzinho ao que a gente tem hoje. Olha quanta coisa a gente está herdando. Quando a gente pega no catolicismo, a gente vai ter como sacramento batismo e eucaristia? Sim, mas vai ter a ordem, que seria o chamado pastoral, o matrimônio é um sacramento, o que a gente chama de ritual na Igreja do Nazareno, tudo para eles lá é sacramento. Okay? A unção dos enfermos, né? Tudo isso eles chamam de sacramento, e assim vai. Para nós, a herança da reforma é isso aqui. São sacramentos apenas o batismo e a Eucaristia, que é a comunhão, que é a ceia do Senhor. Ele foi exilado no castelo de Wartburg e ele traduziu a Bíblia para o alemão. Ok? Sobre Lutero, tranquilo até aqui? Que a gente vai passar a ver a reforma em outros países, a partir de agora. Tranquilo, pastor. Vamos lá. Sim? Nos outros países, quem sucedeu Lutero na Alemanha foi Philipp Melanchthon. Aí surgiu também na Suíça, né? O Ulrico Zwinglio. O nome é complicadinho, mas o cara também ele foi assim, uma potência na Suíça com relação à reforma. E é na Suíça que a reforma ganha, independente da Alemanha, que a Alemanha teve o seu papel com os luteranos, mas na Suíça ele vai ganhar um despontamento a nível de Europa, por conta da Suíça. O sucessor de Zwinglio foi Henrique Bullinger. Calvino ele vai beber
em Zwingli, ele vai, né, ler dos escritos de Zwingli, vai conviver com os ensinamentos dele e vai se promover em cima da reforma na Suíça, se tornando o maior líder e teólogo da reforma suíça. O sucessor de Calvino vai ser Teodoro de Beza, e vai surgir também o principal líder da reforma alemã, vai ser Martin Butzer, na Polônia, Jan Lansky, e na Escócia, John Knox. São pessoas, assim, nomes importantes desse período e pessoas que vão ter uma preeminência para a promulgação dessa reforma em toda a Europa. Alguns países não vão conseguir desenvolver a reforma, por exemplo, Espanha e Portugal. Assim que a reforma começa a querer despontar neles, a presença católica é tão forte lá que consegue sufocar. A França também ela vai desenvolver um tipo de reforma não muito desligada de Roma, não muito desassociada dos princípios católicos. Vai ter uma reforma meia boca na França também, mas nada também que os rompa totalmente com Roma, como aconteceu com esses países aqui. E desses países aqui, a reforma se espalha. Por exemplo, da Alemanha vai para a Escandinávia, vai para Suécia, Noruega e Finlândia, e por aí vai. Então, a reforma passa a ser uma realidade no continente europeu. O continente agora vai estar fortalecido com duas religiões. O catolicismo, que é a religião cristã oficial, vamos dizer assim, e essas explosões de uma igreja reformada que não deu mais para se conter, irmãos. Não teve mais como conter isso. Passou a ser uma realidade no continente europeu, a questão da reforma protestante. E a Igreja Católica, claro, vai ter a sua reação. Ela já estava, assim, dentro dela mesmo, já tinha também um sentimento reformador, mas nada que tivesse força suficiente para romper com a força do Papa, né? Tudo foi sufocado dentro dela mesma. Só que, com o advento da reforma protestante, os ideais internos começaram de novo a ser levantados, até mesmo para se tornar uma resposta à reforma protestante e até mesmo para que eles pudessem também não serem destruídos internamente. Então, se reuniram para formar o Concílio de Trento, e nesse concílio, né, eles vão reafirmar a maioria dos dogmas. Alguns dogmas vão cair, vão dar um passo para trás, vamos dizer assim, e vários para frente. Vão manter esse dogma deles aí todinhos aí que a gente combate, que é a questão do purgatório, a questão de Maria e outras questões aí. Fim da simonia e das indulgências, eles vão dar um fim nessa questão da simonia e do perdão dos pecados. Okay? O que é a simonia? É eu vender um cargo político para alguém dentro da igreja. Alguém ter o direito, poder comprar, ter a possibilidade de comprar um cargo eclesiástico para um filho, por exemplo, um nobre que tem muito dinheiro, quer que o seu filho seja um arcebispo, um bispo, ele vai lá e compra. Acabou. Pelo menos isso acabou, e também o perdão dos pecados. Mas, olha outra coisa aqui, ó. Ele vai começar a trabalhar mais intensamente a questão da Inquisição. Vai começar uma caça às bruxas, uma perseguição contra tudo que eles chamam de heresia. Okay? E nisso vai surgir um livro, né? um índice. Eles chamam de Index Librorum Prohibitorum, uma lista imensa de publicações. Vamos lembrar que a imprensa já foi criada, está sendo produzido muito material está sendo escrito, muita coisa manuscrito já começou a ter, e outras começaram a surgir impressas, e eles vão sustentar uma lista daquilo que o católico não pode ler, de forma nenhuma. Okay? E vão se levantar mais uma ordem, não de monges dessa vez, mas uma companhia de Jesus, uma companhia de evangelização, com Inácio de Loyola, que é ou Companhia de Jesus, que é o nome, ou jesuítas, né? Para fazer o trabalho de evangelização católica. Né? Eles vão acompanhar. Vamos lembrar um detalhe, que nesse período está acontecendo as expansões marítimas. Né? Desde aquela época, vamos lembrar um pouquinho da história geral, desde a época em que os turcos pegaram Constantinopla, eles não apenas pegaram Constantinopla, eles interromperam o fluxo comercial. Okay? O fluxo comercial foi interrompido. As especiarias que vinham daquela região agora estão bloqueadas. Os turcos sentaram ali e daqui não passa.
Então, eles agora surgiu as expansões marítimas. Né? O povo está olhando para o outro lado, está olhando para o oeste, né? Está olhando para o outro lado do mundo e vão começar a se lançar no mar. Em cada expedição marítima vai os jesuítas juntos e lá eles vão promover a evangelização dos novos povos conquistados. Okay? Tudo isso faz parte das resoluções do Concílio de Trento. E a Igreja Reformada, né? Como é que ela ficou? Ela se baseou em alguns princípios. É claro que a gente vai ver a questão dos solas, que não é o caso aqui, a gente não está tratando dos solas propriamente dito, que os 5 solas são apenas a Deus seja a glória, somente através de Cristo temos a salvação, somente a Bíblia tem autoridade, somente pela fé se obtém a salvação, e essa salvação só é obtida pela graça, não por mérito humano. Esses são os 5 solas. Mas, além dos 5 solas, as religiões reformadas, as igrejas reformadas que a gente viu ali, da França, da Alemanha, da Suíça, da Polônia, né, dos Países Baixos, que vão surgir, né, também, elas vão ter esses 5 pontos comuns aqui, que é uma religião bíblica, valoriza a Bíblia como regra de fé e prática, em detrimento da tradição, uma fé racional, que reprime esses dogmas católicos que fogem da razão, uma religião pessoal, que valoriza um dos princípios da reforma, que é o sacerdócio universal do crente, onde o crente não precisa de intermediários entre sacerdotes instituídos por homens para chegar a Deus, mas ele tem, né, um livre acesso em Cristo. Uma religião espiritual, que embora esteja nesse mundo, né, não está focada com as coisas seculares, como o catolicismo se tornou, mas é uma religião, principalmente, de um relacionamento espiritual com Deus. E uma religião nacional, que lê a Bíblia no seu idioma, que celebra os cultos no seu idioma, que evangeliza no seu idioma e que valoriza o seu lugar, o seu povo, em detrimento do que Roma tivesse sido no decorrer dos anos. Não é mais um poder centrado em um imperador, mas um rei em cada nação tendo a sua autonomia, a sua independência e seu sentimento de nacionalismo. Ok, irmãos? Até aqui tranquilo com relação a essa questão da reforma, ok? Que a gente vai entrar agora num assunto também extremamente importante, que é a questão que envolve a controvérsia Calvino-Armínio. Ok? Vamos lá. Todos eles estão partindo do mesmo princípio. Eles são reformadores. Calvino, Armínio e Calvino, né, bebem da reforma, vivem da reforma. A igreja reformada, ela tendeu muito a uma questão do livre-arbítrio, da predestinação, com base em Agostinho, com base em alguns historiadores, pesquisadores e apologetas. Ela acabou desenvolvendo essa questão. E quando Armínio agora começa a trazer esse pensamento, ele agora vai ser inicialmente combatido, porque a igreja ela acabou de sair de um catolicismo e ela está tentando se estabelecer, se firmar, se projetar. E logo no seu início, ela começa agora a ter uma controvérsia com relação à essência dessa salvação. A controvérsia calvinista arminiana. Então, o que é o arminianismo? Ele é uma teologia que postula que todos nós temos a capacidade de fazer livres escolhas, ou seja, nós temos um livre-arbítrio. Isso é diferente do calvinismo. Irmão, isso aqui é prova, isso aqui é questão que cai na prova. Quem formulou o arminianismo foi Jacobus Arminio. Ele é pastor holandês e ele defendeu a forma evangélica de sinergismo. O que é sinergismo? É o homem cooperando com Deus para a salvação desse próprio homem. O calvinismo prega um monergismo, onde Deus é responsável por tudo, onde a soberania de Deus prevalece contra a vontade do homem. A gente crê nessa soberania, sim, mas crê numa soberania que não é ferida pelo nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio ele não anula a soberania de Deus, muito pelo contrário, ele reafirma.
Deus é tão soberano que ele nos permite ter um livre-arbítrio. Ele não contradiz a soberania de Deus, ele, na verdade, reforça a soberania de Deus. E é esse sinergismo que nós estamos falando, de um Deus que convida o homem para a salvação, pela graça, e pela mesma graça o homem é capacitado a responder a essa salvação. Tudo isso vem de Deus. A fé é um dom de Deus e não deixou de ser. A salvação é um dom de Deus e não deixou de ser. Só que Deus permite ao homem essa cooperação através de uma resposta a essa graça, baseado na crença de que a salvação do homem depende de sua cooperação com Deus. Tudo começou quando Armínio teve como oponente um debate na Universidade de Leiden e, posteriormente, em Haia, um ferrenho calvinista chamado Francisco Gomaros. Os pensamentos de Armínio foram duramente condenados e repudiados pelos ataques de Gomaros, fazendo com que essa abordagem fosse classificada como heterodoxa, ou seja, uma diversidade, né? Algo que não é ortodoxo pela Igreja e pelo Estado. Vamos lembrar que a Igreja Reformada herdou essa postura Igreja e Estado, essa postura de uma igreja entrelaçada com o Estado, nesse primeiro momento. Só que, de acordo com Calvino, o homem não tem voto, nem escolha sobre a salvação, pois é Deus, em sua soberania, que elege quem ele salvará, porque estamos todos presos no pecado. Ou seja, pelo calvinismo, o calvinismo é determinante a soberania de Deus para escolher, através dos seus decretos. Deus determina que o homem seja salvo e quem seja salvo. E isso, irmãos, ele acaba sendo algo perigoso, porque se Deus determina quem é salvo, ele está determinando também quem não será salvo. E se ele determina quem não será salvo, a gente vai acabar subentendendo que Deus acaba sendo o autor do próprio pecado. Porque se o homem não tem o livre-arbítrio para escolher servir a Deus ou não servir, a gente só está enxergando pelo lado. Pela graça eu sou salvo, e essa graça é irresistível. Mas e o outro lado da história? A pessoa que não teve, né, o acesso pleno a essa graça para dizer serei salvo também? Ou já saiu condenado, já fui gerado para ser condenado? Então, essa controvérsia foi que Armínio combateu. Ele vem agora refutar, mas ele está em minoria. Ele está, né? Ele é alguém que surgindo com uma ideia num universo de pessoas extremamente calvinistas, né? Segundo Calvino, Jesus morreu na cruz para salvar apenas os escolhidos por Deus, enquanto nós, que somos arminianos, acreditamos que Jesus morreu por todos, mas que somente será salvo aquele que crê. Então, nós citamos a palavra que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus morre por todos os homens, mas essa salvação só é eficiente naquele que crê. Esse é o grande distintivo entre Armínio e Calvino. Crer que essa salvação ela é para todos. Calvino não crê nisso. Calvino cria que essa salvação era restrita aos escolhidos. Nós cremos que essa salvação é para todos os homens. Jesus morre por toda a humanidade. Porém, essa salvação só vai ser eficiente naquele que responde crendo no que Deus propõe para ele. Esse é o grande diferencial. Então, Gomaros, né, declarou que a proposta de Armínio era incoerente, que ela era heterodoxa, só que mais tarde surgiu um grupo de pessoas que se aprofundaram nos ensinos de Armínio, leram, né, debruçaram sobre eles. Foram os remonstrantes. Após a morte de Armínio, 40 dos seus seguidores se reuniram em Haia, na Holanda, e formalizaram um documento chamado Remonstrância. Opa, o que é remonstrância? Matéria de prova. Foi um documento, né, lavrado por 40 discípulos de Armínio, né, onde eles reafirmam o postulado, os ensinamentos de Armínio com relação à salvação. Podemos citar algum nome desses remonstrantes? Sim, Simão Episcopius e Hugo Crócio. O surgimento das posições dos remonstrantes, que revelava erros da doutrina calvinista do ponto da doutrina da salvação,
mexeu em um ponto que não era religioso, mas sim político. Igreja, Estado. Quando mexeu na igreja, mexeu no Estado. Tocou na política, porque a política da região da Holanda girava em torno, né, do que a igreja determinava. Assim, visando condenar o documento dos remonstrantes, foi instalado um grande sínodo na cidade de Dordrecht, na Holanda, também conhecida por Dort, onde estiveram inúmeras sessões de discussão teólogos eruditos, o próprio rei Tiago da Inglaterra, condes de diversas repúblicas reformadas, como Genebra não é república, França, ou seja, foi uma convocação de vários estados reformados. E eles foram convocados para estar ali, mas não todos. Eles eram 40. Só 13 estiveram presentes ali. Porém, eles não participaram, irmão, das sessões. Foram 21 sessões onde eles estiveram trancados, foram trancados em uma sala e não puderam ouvir o que se falava, não puderam participar de nenhum dos debates, nem como ouvintes. E ficaram em pé o tempo todo nessa sala onde eles ficaram trancados. Na 22ª sessão, eles foram chamados para defender a doutrina de Armínio. Vamos imaginar isso, né? Você estudou, você se preparou, você se capacitou, você se embasou, mas você está ali, cansado, afadigado, estressado, criaram, né, um ambiente bem estressante para eles ficarem, e agora eles chegam ali para defender. Só que, ao invés de eles terem espaço para defender, eles é que foram atacados por um grupo enorme de 102 calvinistas naquele plenário. Ok? Então, isso é o Sínodo de Dort. Essa é a história do Sínodo de Dort. Ele se propõe a defender a doutrina, os princípios defendidos por Armínio, só que eles foram levados para uma armadilha. E nessa armadilha eles são atacados, e aí, ao término dessa 22ª sessão, as pessoas que os combateram vão lavrar um documento chamado os Cânones de Dort, e nesse Cânon de Dort vai ter as decisões do sínodo, isto é, os 5 pontos do calvinismo contra a remonstrância. Ok? Que a graça é irresistível, ok? Que a salvação, né, fala da soberania de Deus, né, fala os 5 pontos desse calvinismo que é matéria de prova. Até eu gaguejei. Todo ano eu faço e gaguejei aqui agora. A expiação é limitada. Expiação limitada. A graça é Graça irresistível. irresistível. O que mais? Perseverança dos santos, não é isso? A perseverança dos santos. Que mais? Graça irresistível, expiação limitada, perseverança dos santos. Está faltando 2. Falta 2. Pois é, sempre dá um. Sempre dá, né? Sempre dá esse branco aí. Okay? Mas, assim, eles, então, na verdade, essa enumeração de 5 pontos começa com eles. Então, os cânones de Dort vão enumerar esses 5 pontos do calvinismo, né? Contra a remonstrância. Então, vai ser os 5 pontos do calvinismo contra a remonstrância. Os remonstrantes, olha o que aconteceu com eles, foram expulsos do sínodo aos gritos, sendo declarados hereges, e após o sínodo, diversos arminianos ou remonstrantes foram presos, destituídos das igrejas, banidos por não se calarem contra o calvinismo. Anos mais tarde, surgiu um outro homem chamado Frederick Henry, que permitiu que eles retornassem a seus postos, e assim, por toda a Holanda, foram estabelecidas igrejas remonstrantes, também, além de uma universidade. Então, irmãos, essa questão da remonstrância, a gente só vai pegar aqui os pontos. Eu peguei aqui uma cola, pastor, só para a gente lembrar, né? Isso, daí. Então, os 5 pontos são a depravação total. Depravação total, sim. A eleição incondicional. Aí entra a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. São os 5 pontos que estão lá no nosso questionário. Isso aí. É a questão de número 80, está na página 12 lá do nosso questionário. Amém, irmãos? Então, fiquem ligados com relação a isso aí, porque vai ter esses 5 pontos do calvinismo e vai ter uma resposta, né, arminiana que é gerada bem depois. Okay?
É uma resposta arminiana que é gerada bem depois, que seriam também os 5 pontos da remonstrância. Mas fica para nós essa informação. Pode ser que caia na prova. O que foi o Sínodo de Dort? Foi a ocasião em que os discípulos de Armínio se propuseram a defender a sua doutrina, a sua tese, né, perante os calvinistas. Só que olha como foi o plenário, né? Foi algo assim covarde, foi uma forma covarde de que eles não tiveram nem força, né, nem condição de argumentar, e de uma forma bem rústica, eles foram tidos como hereges e expulsos aos gritos. Só faltou crucificar e matar. Mas foi nesse nível que a situação aconteceu. Amém? Passando adiante, a gente vai ver ainda na Igreja Reformada o finalzinho desse período, que é a Guerra dos 30 anos. Então, a gente vai ter, de 1618, lembrando aqui que o Sínodo de Dort aconteceu, olha só, em 18 a 19, nesse período aí. E no mesmo ano começa a Guerra dos 30 anos. Então, olha só como é que o ambiente está pesado. Quem é que essa Guerra dos 30 anos? Países católicos contra países protestantes. Ok? Couro comeu, irmãos. Guerra mesmo de matar, de perseguir. A Guerra dos 30 anos foi um resultado inevitável de interesses e propósitos contrários dos estados da Reforma e dos católicos na Alemanha. Iniciou-se uma guerra em 1618, um século depois da Reforma, envolvendo quase todas as nações europeias. A guerra se estendeu até 1648, onde foi assinado o Tratado de Paz de Westfália. E esse tratado fixou os limites dos estados católicos e protestantes, e esse tratado perdura até hoje, o limite desses estados. Como consequência desse Tratado de Paz, nós tivemos permissão a príncipes protestantes de continuar sua prática religiosa, declínio do poder e influência da Igreja Católica no norte da Europa, onde predominavam os países protestantes, supremacia de uma família aqui, Habsburgo, dinastia do Habsburgo, reduzida, reconhecimento da independência da República dos Países Baixos pelo Império Espanhol. A Espanha, que era católica, dominava os Países Baixos, que é Holanda e Bélgica. Nessa época ainda era Holanda e Bélgica. Depois, a Holanda se separa da Bélgica, né? A Holanda continua protestante e a Bélgica volta a ser católica. Reconhecimento da soberania espanhola dos Países Baixos do Sul, que é a Bélgica, e do Ducado de Luxemburgo pela República dos Países Baixos. Então, ao mesmo tempo que a Espanha libera a Holanda para ser independente, ela exige que os Ducados do Sul, Bélgica e Luxemburgo, continuem católicos e independentes da Holanda. Ascensão da Casa de Bourbon e da França. Ascensão também do Império Sueco. Declínio do feudalismo na Europa continental. Então, o feudalismo vai definitivamente deixar de existir. A acentuação da descentralização do Sacro Império Romano Germânico, okay? Por causa dessa nacionalização, vai fragmentar o Império Romano Germânico, e vai ter uma guerra franco-espanhola que vai perdurar até 1659, como consequência do Tratado de Paz. E a devastação e enorme perda de população dos estados imperiais. Então, a guerra está rolando, a Europa vai ficar durante 30 anos de guerra, até que se assine esse tratado de Westfália. E aqui a gente tem um mapa, né? Verde são os países que se tornaram ou continuaram católicos. Em amarelo, os países luteranos, né? A gente vê aqui, uma região aqui mais afastada da Prússia, e ao norte aqui ele estende para a Dinamarca, se o mapa não permite ver, mas aqui em cima tem os países nórdicos, né? Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, que também aderiram ao luteranismo. E os países calvinistas foram a Suíça, aqui em roxo, a Holanda, okay? E algumas regiões internas da atual Alemanha. Então, veja como está aí o mapa após a Guerra dos 30 anos. E a gente entra agora numa nova etapa, okay, irmãos? A Igreja Moderna, que vai de 1648, no final da Guerra dos 30 anos, até os dias atuais. A gente vai ver movimento puritano, o que foi,
os morávios, o avivamento wesleyano, talvez a gente veja também antes dos wesleyanos, a gente possa ver os pietistas também, um pouquinho, e vamos ver também a herança wesleyana de santidade e, se permitir, a gente toca também nesse Pacto de Lausanne, apenas por ser algo mais atual, mais próximo dos nossos dias. Mas o foco é a gente finalizar aqui na herança wesleyana de santidade. Ok? Vamos lá. Com base em tudo que aconteceu, guerra, né? Reforma, Guerra dos 30 anos, né? O cristianismo passou por profundas transformações. Ele sai de um cristianismo primitivo, começa a ter aqueles embates que a gente viu na primeira aula, doutrinários, e desse embate doutrinário a gente vai ver já algumas divisões, vai surgir o nestorianismo, vai surgir também no Concílio de Calcedônia, lembra que o pastor Carlos Augusto falou da igreja da Armênia? Eles são chamados de uma forma errada de monofisitismo. Eles não crêem no unicismo, em um Cristo, num Deus que se resume ao Cristo, mas eles também crêem na Trindade. Mas eles são chamados de uma forma errada de monofisistas. Depois vai ter o grande cisma do Oriente e do Ocidente, né? Das duas igrejas vão se separar aqui nesse tronco, em vermelho e azul. Do tronco católico vai se dividir mais uma vez de uma ortodoxia oriental, que vai se manter, e um catolicismo de ritos orientais, ok? Ou seja, a igreja oriental vai se dividir numa ortodoxia oriental e uma igreja de ritos orientais. E a igreja católica principal, que vai se manter até a reforma, uma igreja só. E a partir da reforma, a gente começa a ter o protestantismo, que são as igrejas de origem protestante, reformadas, e o anglicanismo, que é, a partir de agora, o alvo dos nossos estudos, né? A gente está tentando chegar na herança wesleyana e não tem como passar pela igreja anglicana, ok? Vamos lá. Vai surgir alguns movimentos, né, nesse período da igreja moderna. O primeiro deles a gente vai ver o puritanismo. E o que vem a ser esse puritanismo? Os puritanos, depois da reforma, a igreja inglesa, né? Estamos falando da igreja anglicana. A igreja anglicana, a igreja inglesa vai apresentar 3 grupos diferentes. Alguns com elementos romanistas, ou seja, católicos, que buscavam religar com Roma. Vamos prestar atenção nisso. Esse é o primeiro grupo. Tinha um grupo que queria voltar a ter ligação direta com Roma. Outro grupo é o anglicanismo, que estava satisfeito com as moderadas reformas do rei Henrique VIII, que não foram reformas assim, né? Mas foi algo muito pessoal, muito voltado para quem ele era e para os seus próprios interesses. E um terceiro grupo de protestante radical, que desejava uma igreja igual a de Genebra, ou da Escócia, né? Uma igreja reformada. Esse grupo era o chamado puritano, esse terceiro grupo. E desse grupo puritano vai surgir 3 igrejas: presbiteriano, congregacional e batista. Entende? Então, vamos lá. Da igreja inglesa, após a reforma, tem um grupo que quer voltar para Roma, que quer voltar a ser católico romano. Tem um grupo que quer ficar anglicano, porque a reforma inglesa se tornou igreja anglicana. E tem um grupo que quer que se realize uma nova reforma nos moldes de Genebra e Escócia, que são os puritanos. E esses puritanos, o movimento dele vai progredir a ponto dele vai se desprender 3 igrejas, 3 denominações: os presbiterianos, os congregacionais e os batistas. Outro grupo, os pietistas. Esses agora estão na Alemanha. Estou botando o pietismo aqui porque, mesmo eles sendo da Alemanha, eles vão, de alguma forma, tocar aqui em Wesley. O pietismo alemão, ele denota um movimento surgido na igreja luterana, na segunda metade do século XVII, que teve, como uma de suas características mais evidentes, uma reação contra o cristianismo, que estava se tornando vazio em muitos aspectos, e uma prática que não estava mais associada à genuína doutrina bíblica. Então, ele agora vai ser uma resposta a esse cristianismo vazio que surgiu. O alvo do pietismo era um retorno à teologia viva dos apóstolos e também da reforma, com uma forte ênfase na pregação do evangelho, que deveria ser acompanhada de um testemunho cristão condizente. Então, esse era
a cerne do movimento pietista. Amém, irmãos? Esse era o pietismo, um povo que queria um retorno para a doutrina apostólica e para os princípios da reforma que já estavam começando a se perder e se tornar uma igreja vazia. Ok? Aí vem outro grupo aqui que vai influenciar o Wesley, que são os moravianos. Os irmãos morávios, eles eram descendentes espirituais dos irmãos boêmios. Lembra que eu falei da Boemia, onde teve também uma reforma muito forte? Eles seguiam as doutrinas de Hus e fugiram da Morávia por causa da perseguição religiosa, indo se refugiar nas terras do conde de Zinzendorf. Eles conduziram uma vigília de oração ininterrupta durante 100 anos e adotaram a simplicidade como modo de vida, dando grande assistência aos necessitados da sua sociedade cristã. Essa vigília de 100 anos, irmãos, eles estavam orando por um avivamento durante 100 anos. Foram 100 anos orando por um avivamento, onde eles estavam ali nas propriedades do Zinzendorf. O lema missionário que eles assumiram deixa ainda muito bem claro o que eles desejavam com relação a Cristo. Eles falavam a Cristo e somente a Cristo, que era o foco da obra. Conquistar para o Cordeiro a recompensa do seu sacrifício. Ou, dependendo da tradução, que o Cordeiro receba, né, a recompensa pelo seu sacrifício. Anos mais tarde, John Wesley, que era o pai do metodismo, veio a ser o pai do metodismo, em uma perigosa viagem marítima, ele admirou-se com a paz de espírito com que esses irmãos moráveis estavam no mesmo navio que ele, enfrentando a mesma tempestade, mas que não estavam abalados. Wesley desesperado e eles na maior tranquilidade, cantando e louvando o Senhor. Isso impressionou Wesley, ele começou a questionar a sua própria fé, a questionar o seu próprio relacionamento com Deus. Isso foi um dos fatores que levaram Wesley a uma mudança de vida posteriormente. Aí vem o avivamento wesleyano. No século XVIII, as igrejas inglesas, né, tanto a oficial quanto a dissidente, o que é dissidente? É aquela igreja que queria uma reforma mais radical. Elas entraram em decadência espiritual. Os cultos se tornaram formalistas, eles foram dominados por uma crença intelectual, mas sem nenhum poder moral sobre o povo. A Inglaterra foi despertada dessa condição por um grupo de pregadores sinceros, dirigidos pelos irmãos João e Carlos Wesley, e também por George Whitefield. Na idade de 35 anos, John Wesley encontrou a realidade da religião espiritual entre os morávios. Lembra os morávios? Descendentes da igreja luterana. Em 1739, Wesley começou a pregar o testemunho do Espírito como um conhecimento pessoal interior e fundou a Sociedade daqueles que aceitavam os seus ensinos. Os seguidores de Wesley foram chamados de metodistas. Então, a partir de 1739, Wesley já experimentou aqui a sua experiência do coração aquecido, onde ele está participando de um culto entre os próprios morávios, e ali ele vai ouvir alguém ler. A pessoa apenas está lendo a introdução aos Romanos, escrita por Lutero. Quando ele escuta essa leitura, né, desse prefácio, o coração dele fica, como ele mesmo narra, estranhamente aquecido. E ali ele experimenta uma transformação de sua vida. O que era um homem questionador, o que era um homem sem muita convicção, né, essa experiência do navio, se torna um homem cheio do Espírito, um homem com a disposição de fazer e realizar uma grande obra em Deus. Mesmo tendo sofrido durante muitos anos a oposição da Igreja da Inglaterra, Wesley ainda se considerava membro da Igreja Anglicana. Ele não rompeu com a Igreja Anglicana, ele se manteve como alguém que fazia parte da Igreja. O metodismo ele não surge assim, Igreja Metodista, não. Ele surge como uma parte da Igreja que está restaurando vida. Okay? Durante muitos anos, era uma oposição da Igreja na Inglaterra. Ele ainda se considerava membro dessa Igreja e as sociedades que ele dirigia naquela época, ele não considerava um movimento separado. Embora tivesse um potencial muito grande, ele não queria que eles se considerassem como independentes da Inglaterra, da igreja oficial da Inglaterra, que era o anglicanismo. Bem?
mas ligado à sua igreja. E isso permaneceu, irmão, até ele morrer. Foi dessa forma até que ele morreu. O movimento wesleyano despertou clérigos e dissidentes para um novo poder na vida cristã, contribuindo para a formação de igrejas metodistas sob várias formas e em muitos países. Nenhum dirigente da igreja cristã conseguiu tantos seguidores como John Wesley. Bem? Aí vem a nossa herança de santidade, né? Nós somos, como Igreja do Nazareno, temos a nossa história vinculada a essa raiz, né? De uma igreja reformada, que na Inglaterra estava passando por uma decadência espiritual. Aí vem um homem influenciado pelos morávios, influenciado pelos puritanos, influenciado pelos pietistas. Ele bebe de todas essas tradições, ele vai lá atrás, pesquisa nos pais, né, da igreja, que a gente citou na aula passada, ele lê muito desses homens, dessa tradição cristã, e ele começa agora, através dessa experiência do coração aquecido, desenvolver um evangelho, né, ou viver naturalmente um evangelho que dá à igreja uma nova vida nesse século que ele está vivendo. O século XVIII é marcado por esse avivamento wesleyano. E agora nós, como Igreja do Nazareno, vamos beber disso, vamos experimentar disso. A herança wesleyana de santidade. Uma das qualidades do metodismo, nos princípios, era o seu impulso missionário, o qual levaria de modo próprio a muitas partes do mundo e, com o tempo, faria do metodismo um movimento verdadeiramente mundial. Wesley destacou alguns dos seus melhores pregadores como missionários na América. O metodismo norte-americano se transformou em igreja, a Igreja Metodista Episcopal, cujo propósito declarado foi reformar o continente e espalhar a santidade escriturística sobre estas terras, no caso, América e Estados Unidos, a princípio. No século XIX, começou no leste dos Estados Unidos e se espalhou pela nação uma renovada ênfase, olha só, já no século XIX, Wesley viveu no século XVIII. No século XIX, o que ele traz para o metodismo para a América começa agora a fervilhar de uma forma diferente uma ênfase de santidade cristã. Esse reavivamento de santidade elas trouxe para além das fronteiras do metodismo. Então, não é mais algo dos metodistas. Várias igrejas aderiram agora a esse movimento de santidade. E nos anos de 1890, despontou uma nova onda, agora uma terceira onda de grupos de santidade, independentes. São grupos agora que são independentes entre si, mas eles incluíam igrejas independentes, missões urbanas, casas de socorro, necessitados, associações missionárias e evangélicas, e alguns entre os nobres do povo envolvidos nessas organizações, eles suspiravam por uma união que produzisse uma igreja nacional de santidade. E foi desse impulso, né, de um povo que está buscando santidade e que também está buscando uma união, que surgiu o que a gente chama hoje de Igreja do Nazareno. Então, o metodismo atravessou o oceano para chegar na América, e chegando na América, ele espalhou a pregação de santidade. Essa pregação de santidade atingiu outras igrejas que não eram necessariamente os metodistas e levantou uma segunda onda de santidade. E agora, em 1890, surge uma terceira onda, uma onda mais forte, mais poderosa, e é dessa onda que surge esse sentimento de unidade. Vamos unir, vamos agora somar forças. E é desse movimento que surge a Igreja do Nazareno. Ela não nasce de uma dissidência, né? De uma separação, de uma ruptura. Ela nasce da junção, da unidade de outras igrejas de santidade. Ok? Então, a gente finaliza aqui com essa questão. O objetivo era esse aqui, chegar até aqui, mas vou dar um extra aqui, tem um pouquinho de tempo, depois vocês leem no material que a gente está distribuindo, essa questão do resumo da origem das denominações protestantes, que é um extra que a gente está colocando aqui, e esse Pacto de Lausanne aqui, que também é algo interessante. Até hoje eu não vi cair em prova, mas não foi revelação nem revelamento, mas eu senti no coração de colocar isso dessa vez. Tá? Aqui tem um gráfico, né, falando da origem das igrejas. Vocês depois olhem com calma.
Tem um outro gráfico aqui que ele está desde a origem da igreja, né? Passando pelas épocas e os principais acontecimentos relacionados à igreja, ok? Desde a destruição do templo, né? Passando pela fundação de Constantinopla, período dos pais, tudo aquilo que a gente viu ao longo da aula, está tudo aqui de uma forma gráfica para a gente entender bem. Tem esse outro gráfico aqui que fala de como surgiram as denominações protestantes, é que a gente está tratando de história da igreja, ok? E nós estamos aqui, nesse período aqui, ó, do metodismo episcopal, que vai dar movimento de santidade, exército da salvação, esse primeiro passo aqui. Então, depois vê também com bastante atenção. E algo sobre o Pacto de Lausanne, né, que foi algo mais próximo de nós aqui, que foi uma reunião de cristãos de 150 países, realizaram um congresso de evangelização, e desse congresso missionário, né, liderado por Billy Graham, eles elencaram 15 pontos. Né? Vamos imaginar isso aqui, irmãos. A gente tem um mundo com diversas ramificações, com diversas formas de se pregar, com doutrina que já está um pouco diversificada entre si, vai desde a ênfase de santidade, passando pela ênfase do pentecostal, passando pela ênfase do presbiteriano, e assim vai. Então, esse congresso aqui, ele estabeleceu 15 propósitos, né, 15 pontos, que é para alinhar a forma da gente pregar e cooperar para essa evangelização mundial, que seria o propósito de Deus, a autoridade e o poder da Bíblia, a unicidade e a universalidade de Cristo, a natureza da evangelização, a responsabilidade social cristã, a igreja e a evangelização, cooperação na evangelização entre as diversas igrejas, independente de denominação, esforço conjugado também de igreja na evangelização, urgência da tarefa evangelística, evangelização e cultura, que é um tema que até hoje a gente, né, lida com ele, educação e liderança, conflito espiritual, liberdade e perseguição, poder do Espírito e o retorno de Cristo. Tudo isso foi debatido e chegado a um consenso no Pacto de Lausanne. Então, a nossa matéria, na verdade, ela vem até aqui, ó, no Wesley, né, na herança wesleyana de santidade. Okay? E a gente finaliza aqui. Algum irmão tem alguma dúvida sobre o que a gente tratou até aqui, irmão? Para a gente poder finalizar, já são 9h17. Pastor Rômulo. Eu queria apenas finalizar aqui com o roteiro. A gente viu a igreja no período da Idade Média, no período da Reforma e também no período moderno. Okay? Espero que a gente tenha conseguido, de fato, destacar esses fatos históricos principais aqui do cristianismo, enfatizar o desenvolvimento da nossa igreja, né, da igreja cristã ao longo dos séculos, principalmente no que diz respeito à doutrina e organização, e entender como isso, né, afeta ou influenciou a formação da nossa igreja do Nazareno. Okay? E deixo para finalizar essa citação de Wesley aqui. Não me preocupo com o que pode acontecer daqui a 100 anos. Aquele que governava o mundo antes de eu nascer cuidará disso. Igualmente quando eu estiver morto. A minha parte é melhorar o momento presente. Amém? Dúvidas? Amém. Agora é hora de abrir o microfone, hein, pessoal? Fazer perguntas. Perguntar de algo que tenha sido falado, tirar alguma dúvida. Ou também de agradecer, né, Pastor Sidney, por esse carinho de preparar esse material, por essa disponibilidade em separar 2 sextas-feiras, né? Um dia de muitas atividades, uma semana corrida, o trabalho secular, a igreja, a família, né? Então, Pastor Sidney, desde já me antecipo em agradecer mais uma vez ao Senhor por esse carinho, por esse empenho, essa dedicação em nos abençoar com esse conteúdo rico, relevante, muito importante para a gente estar revisando questões que são questões basilares, né? E por isso são questões da nossa prova. Então, muito obrigado, pastor, por essa disponibilidade, por esse carinho com a gente, tá? Esse é um material muito rico
muito abençoador. O Senhor já disponibilizou, já está Está disponível no disponível grupo, aí, né? já está disponível para todo mundo. Então, E glória a durante a Deus por semana isso. eu devo disponibilizar um texto, né, fazendo um resumo bem simplificado em Word mesmo, ou em PDF, para que a gente possa também estar lendo e de uma forma mais rápida, mais prática. Pelo menos tocando elencando os pontos principais para a gente ter uma linha, né, para nosso raciocínio lógico na ocasião da prova. Amém. Excelente. Então, dúvida, eu não vou falar não, que eu tive muitas, mas eu vou ler bastante, que está bem resumido, foi bem explicado também, né? Esse último pacto também que o senhor falou que nunca caiu na prova, pode ser que caia, também tem sido muito falado no seminário. Isso. Então eu achei bem importante o senhor ter posto aí para a gente. E assim, só agradecer mesmo a sua disponibilidade, pastor, tanto, né, do senhor quanto do pastor Romulo, e a ajuda que vocês têm dado. Amém. Espero de fato ter somado aí na vida de vocês aí de alguma forma e na minha também, né? Porque cada vez que a gente estuda, a gente também Aprende, acaba né? se enriquecendo um pouquinho, né? Exatamente. Quando revisa, reforça, né? E É, tem aquele velho ditado, né? Quem ensina aprende duas vezes, né? É Então verdade. isso é muito gratificante também quando a gente tem essa oportunidade. Mencionar aqui, né, que a pastora Edi estava se sentindo um pouco mal, por isso ela não veio. Algumas pessoas fazem parte da junta de governo da igreja e a igreja a primeira igreja está tendo uma reunião extraordinária lá, uma reunião da junta, uma reunião da junta, só que uma convocação extraordinária, então eles precisaram estar lá. Outras pessoas também justificaram que não poderiam estar presentes hoje, mas nós queremos que assim que a gente conseguir disponibilizar a gravação, todo mundo vai poder sim. aí estar revendo, né, revisando a matéria. A gravação da semana passada, ela deu tudo certo com a gravação, mas eu tenho feito uma ediçãozinha para colocar uma capa, colocar uma imagem de fundo, enfim, e essa edição, eu não estou conseguindo extrair do programa de edição para colocar direto no YouTube, isso está dando um errinho que eu estou tentando tirar. Então, assim que eu conseguir resolver isso daí, eu vou liberar as gravações para poder todo mundo revisar a matéria, Tá tá bom? ótimo. Amém. Pastora Georgina, a senhora está aí, pastora? Seu microfone está no mudo. Pastor José Esse Carlos. Jorge aí, a Georgina, eu vi um Jorge aí, É, né? É Isso, é a Georgina. pastora Georgina, que Ah, tá. ficou cortado o nome dela. Não sei se ela está, Online ainda. se eles estão nos ouvindo, mas então vamos estar assim orando, né? Uhum. Nessa hora. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos concedeu, por essa aula, Senhor, tão rica, tão abençoadora, tão valiosa, que o teu filho, o pastor Sidney, trouxe para nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Continua abençoando ele, Senhor. Continua dando essa capacidade, esse entendimento de assimilar o conhecimento, organizar o conhecimento, comunicar o conhecimento que o Senhor tem dado ao teu filho. Muito obrigado, porque nessa noite nós mais uma vez fomos abençoados e cremos que tudo aquilo que foi falado, Senhor, será fixado, que o teu Espírito Santo há de cooperar conosco nesse processo de estudos, a fim de que tudo quanto for cobrado, Senhor, nós estejamos ali capacitados para responder no momento da avaliação. Te agradecemos pela vida de cada irmão, Senhor, que pôde estar, por aqueles que ainda irão assistir essa aula de revisão, Sim. que cada um deles seja abençoado pelo Senhor. Sim, Pedimos Deus. em especial que o Senhor abençoe a pastora Edi, que comentou estar sentindo um pouco mal. Toca na saúde da tua filha, fortalece ela, livra de todo mal. Lembramos ao pai da pastora Carmen, Senhor, que mencionou estar passando por um período turbulento, difícil, até mesmo cogitando não passar pelas provas. Mas, ó Pai, que o Senhor possa sustentar a tua filha, abençoá-la, guardá-la de todo mal, Senhor, e que ela, Senhor, possa, ó Deus, receber do Senhor graça, refrigério, fortalecimento, renovo, e que a tua filha possa continuar nesse processo, Senhor, que o Senhor possa conduzi-la, ó Pai, nesse processo de credenciais, a fim de Sim, que Deus. ela não venha retroceder, meu Deus. Assim, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos ministérios, nos lembramos em oração de cada irmão, cada ministro local, cada ministro licenciado, ó Deus, a equipe pastoral da igreja, Senhor, abençoa, Senhor. E aqui há igrejas, há diferentes igrejas, há diferentes congregações aqui representadas, que todas elas sejam abençoadas por Ti, é o que nós assim te pedimos, pedindo que o Senhor abençoe nosso final de semana,
Que o Senhor abençoe o Brasil, Senhor. Guarda o Brasil, Senhor, de todo mal, meu Deus. Sim, Deus. Abençoa, Senhor, o teu povo que estará nas ruas, saindo de casa para exercer a cidadania. Que o Senhor possa guardar, Senhor, o teu povo de todo mal, Senhor, e que possamos ter uma resposta, Senhor, abençoadora para a nossa nação, ó Deus, nesse processo de eleições que vai acontecer nesse domingo. Pedimos que o domingo do Senhor seja um dia abençoado, ó Deus, para todos nós, é o que nós assim oramos, agradecidos por tudo, fazendo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meus Glória a Deus, irmãos. meus amados. Deus Gente, Deus abençoe. abençoe, fiquem na paz. Na Obrigada, paz, tchau. até Semana. Obrigado, sexta. pastor Sidney, obrigado. Obrigado a todos. Deus abençoe. Paz.